Hoje nós também recebe um ex-colega ali na Revolution. Ele joga na Cabo Verde, e joga na Europa, também joga ali na América. É um jogador que tecnicamente é superior. Tem um nível grande. É um jogador que minta fala, mas na geração que joga, ainda é fazer aquele meio campo que ataca e defende. Um jogador que tem técnica, raça e força. Hoje nos recebe Paulo dos Santos, mais conhecido para Mapuata. Irmão, bem-vindo ao Futebol e Vida. Já, muito obrigado para o convite. Antes de mais, é um prazer enorme estar ali uma boa podcast. Fico extremamente contente com o bom convite e é com todo orgulho que aceitar e estar ali para bem partilhar alguns da nossa história que não tem junto e também desde a criança. Acho que não tem uma longa história. Foi uma pessoa que marca uma geração. Então, extremamente, é um orgulho enorme estar ali a partilhar esse espaço de bossa, Mabo. Talvez e bem partilhar algumas das histórias de nosso passado que não tive junto. Antes de mais, muito agradecer pelas palavras de bossa, mas Bo foi que talvez a grande referência de nossa geração e que inspira a nós, inclusive minha pessoa. Uma inspiração na Bo, que é referência à moda Bo, irmão, e alguns outros também. Que sempre não ficar lá a tentar ambicionar atingir aquele mesmo patamar já e de ter partilhado que a voto na América foi um momento especial. Para mim foi algo incrível mesmo. Para mim é um grande honra também, um grande honra receber ali. Não só foi um amigo, foi um colega. Sim, mas o fulano tive tua história junto. E nossa história que começa ali na América. Nossa história começa desde menino, né? E para contar um bocadinho de coisa de modo que no conheci. E foi minha pai na altura era chefe de Estado-Maior. Minha pai tinha sido transferido para São Vicente. Então a mim quase tudo minhas férias e de escola não estava São Vicente. E inclusive Lipe Pinhermum, ele vive na São Vicente. E a mim está a falar São Vicente também, mas só que me pensava, para ser Lipe está a falar melhor que mim. Mas, então, nossa história começa a São Vicente, sim, é assim. Por exemplo, tinha alguém que saiu a mim jogar na Batuque. Que na altura me era treinado para Abel, nosso grande Abel, que joga na seleção, e um craque, que também joga na Portugal. E já agora Abel já aceita convite também de estar ali na Futebol e Vida. Mas, Simão Saflã, nossa história de mim que eu vou começar desde de menino, é um bocadinho mais novo que mim, né? Mas, conta a que história começa mesmo a boa jogar bola na São Vicente. Sim, já na altura, pronto, ainda Cabo Verde teve uma evolução enorme. Acho que depois não te bate a progredir ao longo do programa, não te bate a chegar lá, mas não começa ali, era que este campo de terra, verão praticamente não está a passar, era um dia inteiro de jogar, entre a escola, na mar, tudo onde é que era, tudo onde é que tinha possibilidade, tudo como não estava a passar, era um dia inteiro na rua, verão. Hoje coisas mudam, crianças praticamente dentro de casa, mas nós no verão era de jogar, de brincar na rua, etc, etc. E não te lembrar impacto no verão, que bom uma irmão Lipe, tem quando eu estava essa férias, porque eles eram dois jogadores diferenciados. E até hoje, eles falou de Linas May, Linas São Vicente, da pessoa de nossa geração, porque eu me lembro quando eu estava em férias, era uma corrida assim, tudo gente está a falar na boa, tinha sempre aquele ruído. Está a falar nos dois irmãos que estavam de praia e que era tão querido livros. Ou tinha um marco incrível ali no nosso meio. Pronto, não começar ali naquele futebol de zonas, entre Alto São Nicolau, Alto Miramar, não estava a jogar tão atrás de escola. E não começar numa equipinha que era na altura conhecida como equipa de Nadinho. Depois Batuque, que já era uma escola de referência, que é liderado por um dos grandes empresários de Cabo Verde, que é Jota, mais conhecido para Jota, Cardoso, vamos ter esse nome próprio, mas é Jota, pronto, não vou falar na Jota. Batu que era só equipa sénior. Quando eles pensaram fazer camada jovem, eles vão contactar nos equipa e não começar, que era uma equipa que eu não tinha show talento, mas não já era menino que está a passar a vida de chegar na rua, mas fisicamente não já é franzino.
E da lá que não bem começaste a jogar na Batuque, que hoje em dia tu tens de saber quem que é Batuque. Batuque fica uma escola de referência a nível nacional, de formação, então é com orgulho que não estou a falar que nós foi a primeira geração de camadas jovens de Batuque. Da lá Batuque vai evoluir, vai começar na juvenis, depois júnior e assim sucessivamente. Não te lembrava, eu estava bem. Para mim, já, também dizendo, que as pessoas também, além de bom, ou pronto, o trajeto que eu tive, vou para Sporting, vou para o irmão, inclusive quando ali viva para a América, também não cruza lá, não chegar ainda a nível da universidade e também no futebol local na América. Mas Lipe me estou querido já, acho que talvez por ele ter estudado ali, vou dizer, o pai bem ali como comandante, Lipe ficar passado a viver ali em São Vicente. E mim por acaso não queria um laço, uma amizade, mas dizer, Lipe tinha um nome incrível, era uma pessoa muito querida e essencialmente para ser talento, é um talento impressionante. Impressionante mesmo. Aliás, pronto, tive algum azar nessa carreira, vá para o Sporting, os outros naquela geração, os outros era ligeiramente mais velhos que nós, mas vou destacar também na camada jovem de Sporting, como te lembrar, mesmo na América, estava a seguir boa carreira sempre, porque era aquela referência já. Quando vá para a América, foi para estudar, mas sempre não tive aquele sonho de ser jogador. Apesar que na América, pensar que o sonho era uma coisa quase irrealista, porque na altura o futebol na América era amador. Era amador, porque tinha liga profissional, está a parecer que é uma coisa quase impossível. De vez em quando tinha aquela equipa de Portugal, estava a balar num pré-época, tinha aquela liga lá, tinha os outros ligas assim, periféricos, tentava jogar aquela equipa de crioulo e uma equipa portuguesa, estava a ficar lá naquela brincadeira, mas para nós, viver futebol era algo especial. Então, pronto, Bata tem aquela evolução, mas pronto, começando ali na São Vicente, moda, vou dizer, na Batuque, que a idade de 14 para 15 anos, uma opção de família, minha era mais para a escola, estava a estudar na América, para terminar o liceu e continuar nos estudos lá. Mas sempre que aquele modo, aquele fominha para futebol, aquele bichinho sempre estive lá, mesmo estando na América, parecendo que era difícil, mas como eu tinha aquela escola, aquele como explicado, Batuque, chegar lá, aquela coisa, continuar aquele bichinho, digamos, de futebol, continuar lá a alimentar aquele sonho, continuar focado, tentar sempre que é possível, chegar lá, lembrar no verão, que tinha contacto, que sabia onde tinha jogos, ficar para aquele campo de Brockton High, estava a morar lá perto, estava a caminhar, apanhar um bola, para aqueles campos, ficar a brincar, me sobre bola, está a aparecer pessoas, vou dar a ficar tudo bem. Na altura me era novinho, até que bem parecia uma pessoa que não estava a jogar balizinha naquele campo, não é? Bem parecia uma pessoa que bem dá conta de imigrante das ilhas. Naquela altura que tinha MLS ainda que a começar. MLS tinha futebol muito organizado, era que as ligas, digamos, periféricas, amador, mesmo mais jovem, eles levam lá para fazer um treino, o pessoal gostar, vão começar a treinar mais. E logo de seguida também um para liceu, que era no verão, chegar na América no verão, depois, quando, antes da escola abrir, vou começar com este treino de liceu. Então foi lá que vai começar a treinar na equipa de liceu. Pronto, os dois colegas que não tinham voto. Na altura, lembrar, tinha abrido uma imigração maciça para a América. Então, Brockton High, que era muito conhecido para ser futebol, mas nós éramos 2 ou 3 que chegaram lá, debate Cabo Verde já com um nível superior. Acho que não tive um impacto positivo na futebol na Brockton na altura. Brockton, te lembrar, toda gente não começava a causar um espanto porque ninguém estava a contar Brockton no futebol, apesar que já lá tinha os dois referências. Lá tinha os dois jogadores cabo-verdianos, que o pessoal, nunca se nascer lá, mas é o pessoal que queria lá desde menino. E que falar essencialmente na altura, de falar de 88, 89, que tinha chegada de pessoal que estava a começar a emigrar para a América na altura, ou com abertura de imigração. Então, o futebol começa a ter muito mais ruído na comunidade cabo-verdiana, digamos. Não começa Sim, cima bufla, por exemplo, e em comparação América na altura com a Europa, é um bocadinho diferente, você entende? Por exemplo, para a botiga profissional, depois que a MLS bem na 96, para a botiga profissional, eu tinha que ir através de colégios.
você entende? Mas enquanto aqui na Portugal e na outros países da Europa, e na altura botava para camadas jovens e de lá bota subir. Se bu destaca, logo bota subir para a equipa sénior. Então, naquele tempo que bu estava na América, que bu bem América, é um bocadinho complicado. Mas também, sabe, mas bu foi, mas draft boa, mas no England Revolution foi que draft boa no 96. E falando de modo que aquela oportunidade lá para si, e modo próprio que bu estive lá na New England e modo que ele faz na New England passa aquele primeiro vez que canto foi draft lá. É assim, já, vou tocar num ponto interessante, porque futebol na América era jogado mais ou menos entre aquela época de primavera, finais ali, abril, quando começa a primavera na América, verão, outono. Depois tinha um período lá enorme durante o inverno que pouca tinha como jogar bola. E que lá que era o maior desafio que não tinha, para manter competitivo, não tinha que manter bem fisicamente, que é uma diferença entre futebol na Europa e naquela idade, quando tem que evoluir tecnicamente e fisicamente, era um desafio enorme de arranjar forma de manter em forma. Então, é aquele assim que é o maior desafio que vou ter na América, que é durante aquele inverno, tentar manter fisicamente bem, para quando vou chegar na época, vou estar minimamente em condições para eu poder continuar. Sempre estudando, eu tinha digamos que ele brecha, um gap que era difícil de preencher, que eu tinha estado de inovar para preencher. Então, vá para o liceu, moda vou dizer, nunca te esquecer que Brockton High, ninguém dava nada para ele. Então, de uma hora para outra, não tive uma época extraordinária, nem a junior year, na penúltimo ano, na Cabo Verde, vou dizer, no 11º ano. Não tive um ano extraordinário que te chama a atenção. Depois que ele outro ano já vai prestar mais atenção, a tinha aquele scouting daquela equipa grande, como é que a universidade pode começar a receber uns convites, e etc, etc. Me, por acaso, na Liceu, foi recrutado para Northeastern, inclusive foi a única escola, era a escola de missões com Chris Bay, eles recrutaram e aceitar. Então, se calhar é modo aquele velho ditado, um pouco tudo minha jovem num sexto só e ele acabava para ser uma coisa complicada porque eles tive um problema financeiro, eles cortaram tudo alto. De Brockton para Boston era um commute demasiado. Pensão, tive uns noites assim de alguma dificuldade, a dizer, mas estava a pagar-me tudo, mas que está a poder dar um full scholarship, com bolsa de tudo. E me está a criar muita dificuldade porque Brockton para Boston era uma distância na altura ainda, eu tinha que dar autocarro para apanhar transporte público, etc. Depois para acho que era Commonwealth que eu estava a ficar na Vera, ao MSF, há um bocado que eu lembro dele. Então, tive que desistir daquela oportunidade e ainda bem parecer Mount Ida. Mount Ida é uma universidade que estava a ficar na... Ele era uma modesta em inglês, é um 2+2. Eu podia fazer um curso médio e um curso superior. Mas então, eu optava para Mount Ida, porquê? O treinador, quando ele soube da situação, eles abordam-me e eles vão criar uma bolsa para mim. Uma bolsa especial para mim, que era porque já estava tarde. Não tinha aceitado para a Universidade de Northeastern, depois de inscrição eu tinha ultrapassado quando o momento em que ele péssima notícia. Ainda bem para ter vontade que bem salvamos, digamos, aquela situação, porque senão está a ficar numa situação complicada na altura e vai para Mount Ida. Mas pronto, já, para que alongada mais, talvez, para que ficar ali na coisa, na Mount Ida coisas sempre extraordinárias. Nunca dá conta, foi recrutado como médio centro, moda vou dizer, mas não tinha um cozinho para marcar o gol. Então, dá lá na Mount Ida, chegar, uma versão férias na Cabo Verde, que é onde quando estava iniciando em primeiro ano da universidade, fazer um verão ali, a treinar uma batuque, uma equipas, com bem excelente forma física e coisas começar a sair bem na minha primeiro ano da universidade. Começar a marcar o gol. Aliás, como a dizer, foi recrutado como médio centro, mas como não está a marcar gol, eles batem-se de um bravo na universidade. E no primeiro ano, bater recorde de gol daquela escola e segundo ano, bater o próprio recorde. Pronto, da lá, vem para outras universidades, de Connecticut e URI, University of Rhode Island, bem recrutando. E optar para URI, que gostar daquele campus universitário, eram zonas maravilhosas no verão, aquela zona de Narragansett, visita lá, foi bem recebido, fiquei encantado com a escola, então optar para URI.
E nunca arrepender, porque a URI também, coisas vão acontecer de uma forma, é moda, se tudo está natural, né? Natural. Mas natural. também para o talento também, para o talento também. Nunca tinha grande expectativa, coisas correm lindamente. Depois não vai para a URI. A URI tive um ano que tive um grande, recrutar uns bons jogadores, inclusive tem um agora que é um ex-colega, que é treinador adjunto ele foi levar para 2 Copas do Mundo como treinador adjunto, que é Mike McDermott, treinador adjunto de Casqueiros, acho que vou com ele, como a Casqueiros, na seleção de Irão, e agora está na seleção de Gana. Por acaso ele contacta-me, inclusive, um dia eu falava a ele, estava em contato com o nosso atual treinador da seleção de Cabo Verde, Gubista, que ele disponibilizado a Cabo Verde algum apoio para essa experiência que ele tem tido de mundiais. Ele foi minha colega na universidade e também tem um outro que era um grande talento, por acaso tem um outro parecido tecnicamente extraordinário, que é Andrew Williams, pode ver com ele, que era número 10 da seleção de Jamaica. Sim. E joga contra ele. Ele joga na Columbus School, yeah. Então, nós tudo não cruza, minha não foi colega da universidade. Aquele ano, não fizemos um ano extraordinário também, mais uma vez, coisas estavam a acontecer naturalmente. Um para a URA, na URA foi na 94, foi na altura daquele Copa do Mundo na América, que a MLS está suposto começar naquele ano. Só que por problemas burocráticos, aquele foi há 2 anos, foi que também calhar exatamente o ano que está a terminar a universidade. E há coisas que vão acontecer de uma forma natural e para mim foi incrível. E coisas encaixar na perfeição. Pronto, é tudo plano, Paulo, nunca se cortou, mas é tudo plano de Deus. Deus tem plano para nós, às vezes nunca te sabe. Exatamente. A única coisa era, vou correr atrás do meu sonho. Uma coisa que me poder dizer, talvez mim que era que é mais talentoso, mas não tinha um garro, uma determinação incrível, me era tão focado na altura. Quando eu já que às vezes, embora vou saber já, vou também, é uma coisa que compreender, eu na boa, uma pessoa extremamente profissional, vou trabalhar eu dentro e fora do campo, e às vezes ali que está a diferença. Talento que é suficiente, que é tudo. Não saber que se calhar... Talento te abriu porta, mas disciplina certifica com que porta aberta. Exatamente. E na Cabo Verde não tem vários exemplos de pessoas com muito talento depois acabar para desperdiçar por falta desse tal empenho e dedicação. Pronto, modo dizer, então naquele último ano coisas correm nos direitos, que não vai participar no Campeonato Nacional da Universidade. Não tive azar, na primeira jornada não punha a melhor equipa da universidade, que era treinado por o famoso Bruce Arena, que volta com o também. Não vai ficar mais lá nessas compras e eliminar-nos, mas não tive uma grande época, referência a ficar, e está também a começar aquele Major League Soccer. E naquele último semestre da universidade, eles fazer modo uma seleção de que os melhores jogadores da universidade, não vai passar 2 semanas na Flórida. Que ela foi na 1996, né? Ano que começa, ok. Exatamente. Na 96, então, lá começa a minha experiência internacional. Tudo é assim, aquele modo a dizer que a mim, para mim, não estava de seguir um trajeto mais orientado para a escola, porque aquele lado profissional é quase uma coisa impossível. Era um sonho de botar a manter vivo dentro de boa, mas é algo difícil na altura, na América, porque a Boca tinha uma liga profissional, a botava longe da Europa, era algo difícil. Então, bem parecia se liga, e foi um daqueles que foi recrutado, um daqueles, na altura, está no último ano da universidade, não vai para falar, não passou uma semana lá. Cheio daqueles, como é que dizer, aqueles olheiros da universidade. Scouting, exatamente. Eu estava lá, não fazia vários tipos de treinos, jogos, etc. E da lá, cada um fazia-se... modo que tem que liga profissional na América, na NBA, naquele futebol americano, eles identificassem esse talento, consoante a necessidade de cada equipa, vou ficar lá, digamos, com categorizado dentro dessas listas. E por acaso, para ser sincero, nunca tinha um agente, nunca tinha nada. E punha fãs, depois um bem foi informado, não na altura, mas depois que eles bem contactaram quando tinha sido selecionado para o New England Revolution como terceiro pick. Que foi, acho que número 1 foi Imad Baba, depois foi Paul Keegan e Miss. E depois a boa, sim. Nós 3 que não vá. E lá abri e comecei a minha aventura profissional. Inclusive, mandam dizer que não estava no último semestre da universidade,
onde estava com dificuldade porque um Cristiano é uma disciplina mas já de começar que a orientação que a ida para a Flórida já foi complicado, depois que a seleção no England começar que as 30 de manos, etc. Então foi um bocadinho difícil que a disciplina de conseguir manter focado entre as duas coisas e fechar aquele capítulo de universidade, porque senão depois fica difícil deixar uma disciplina para trás. Não consegui terminar, que lá foi bom e lá veio abrir aquela aventura profissional no England. E na altura, não te lembrar, sendo um jogador local, não tinha um espaço reservado, que era as proteger, modo uma isenção que não tinha. Uma evolução. Como te lembraste que aquele primeiro ano, vou bem com outro estatuto, já botava a jogar profissional, já tinha jogado na Portugal, já tinha jogado na coisa, já vou bem como um daqueles jogadores diferenciados, como um daqueles craques da liga. Eu tinha um estatuto diferenciado, inclusive para mim foi algo especial ter aquela possibilidade de conviver uma boa, de estar uma boa, e dizer que lá foi também um aspecto fundamental na minha evolução, de estar próximo de alguém com coisa, alguém que está com cheio e que não partilha aquele mesmo espaço, e dizer, foi uma inspiração para mim já. Dois oblados, gama boa, eles dão-me focar e moda, ter no bom sentido, vou criar uma ambição que me estava sempre lá de tentar atingir aquele mesmo patamar. Mas a boa também, Paulo, a boa também eu tive o mérito, eu tive o crédito, você entende? Em cima do flor, normalmente, a hora que não também, por exemplo, gosto ali, a mim quando me no princípio sabe ali na América, depois me né? Não tinha uma oportunidade de ir para Portugal, me então que ele ocupei para a Europa, que joga na equipa da Europa, que bem, estou jogando de maneira um bocadinho diferente. E me quando não tinha sido campeão na Bulgária naquela altura, e inclusive tinha sido MVP lá naquele último jogo de final. Mas a Bobo tive grande mérito também para moda. Então, não te lembra, claro, você lembra quando no Bava Itália, que não tinha 5 semanas lá na estágio na Itália? Então, lá que foi o momento que não convive mais show. Que tudo hora não está junto, tudo dia não está junto. A mim se te ri. Porque eu sei o que se te ri. Se te ri, é aquele dia que ele tem que contar, Se te ri aquele dia que não se treinava e não estava, a bolsa naquela outra equipa, me não está na equipa diferente. E a minha equipa estava Ivan McKinley. Você te lembra? Lembra. Não sei lá te treina, não sabe lá te treina, te joga normal, jogo normal. A mim vira assim, vira para trás. Não é que eu carrego a Ivan McKinley e eu pôr no chão. A mim que você quer fazer uma, carrega ele pôr no chão. Eu levanta a faixa, ele levanta a faixa, e se cima se nada que acontece. Depois, desde aquele dia, eu falei assim, mas a Ivan McKinley também mandava a boca durante o treino, mas desde aquele dia. Então, sempre que eu lembro que a história ali, te dá graça, mas não tive grande momento, não tive um momento junto, não tive um momento também na Kansas City. Por exemplo, tudo de 2 em 2 semanas, não está saindo fora, que não estava jogava e fora na diferentes cidades. Percebe? Nós é jovem, na altura não estava jovem e você não tinha um bocadinho de fama também, como eu sempre não estava jogava naqueles um bocadinho de fama com um bocadinho de dinheiro, eu sabia mais. Então, tinha coisas que saíam, era mais fácil para nós. Por exemplo, se alguém pensa uma hora que você está jogando profissional, mas você vai de diferentes lugares, mas pessoal, normalmente a hora que você está jogando profissional, que eu tenho o nome, você vai de diferentes lugares, você está gastando dinheiro. Essa fica te pagou, essa convidou aquele, né? Então, ao longo do programa, não está a falar de mais histórias de Micubo. Já, vou tocar um ponto interessante, até te dar mais conversa para saber exatamente o que é que está ali. Tive a situação mais bem McKinley, mas às vezes pessoas que têm noção, uma expressão que o famoso Scolari utiliza e no mundo profissional, muitas vezes, ele é um mundo um bocadinho, ele é duro. Sim, e naquele programa ali, chanflou, Paulo, naquele programa ali está à vontade. Para o programa ali não te fala verdade, não te fala coisas que passam. E tinha pessoas que sabem, quando pessoas sabem, na balneário, na treino, coisas que te passam, que pessoas que te sabem. Pode estar à vontade. Tem vários episódios de momentos, às vezes, que é momentos que te marcou a boa carreira de alguma forma. Esse da Ivan McKinley, te lembrar direito. Também tem um outro episódio também. Que acho que é Tom. Mas, Paulo, conta aquele Ivan McKinley ali. Pô, a mim que conta em detalhes. A mim olha sobre o carreira.
Ele era um gajo agressivo. Ele é um gajo alto, forte fisicamente. Ele está tudo no barulho, tudo no ruído. Ele reclamava teu também, sim. Ele está reclamava teu. E ele estava a querer intimidar toda a gente. Sim. Ele estava a intimidar fisicamente. Yeah. Então, praticamente, vieram que este jogador não estava a tentar impor. Mas na altura, então, vou ter que já que este jogador de estatuto de equipa, inclusive ele já tinha alguns estatutos, mas ele, como ele estava a jogar, não estava mais ou menos às vezes disputar com as coisas, ele está a querer moda e injúria, às vezes o Boca tem cuidado. Então, de vez em quando, chegar um momento, vou ter que fincar o pé. Finca claro. perante um pé, não vou ser inglês. Yeah. Não, me fica rei contente com o Bo e me fico orgulhoso de Bo aquele dia. Inclusive, próprio, Ivan McKinley, ele bem fala comigo sobre aquela situação lá, mas a partir daquele momento também ganha respeito para o Bo. É verdade. Então, e me ficar nervoso com uma pensão que eu tem consequências disciplinares e que é de equipa. Tive uma situação, um treinador chamou-me uma parte a dizer que as coisas lá que devem acontecer, mas um gostar de boa atitude. Vou mostrar que botei moda sangue na guerra. Tem personalidade, exatamente. Botei personalidade. Então, às vezes, e aquela altura lá, botei aquele jogador que já está bem de outras ligas, já tem um estatuto profissional, botei acho com um certo respeito. Mas é aquele momento, é daqueles momentos de viragem às vezes. Vou ter que bater em pó às vezes aos poucos. E foi o que aconteceu. Vou trazer a história, por acaso não tinha sido, mas até que tinha uma pessoa que começa a toiar diferente. Acho que a toiar como um menino. Acho que a de ficar a desrespeitar ou ficar lá, porque muitas vezes moda vou saber, tem que estes jogadores também sem estatuto, se Boca tiver personalidade para impor, esta consumir de toda forma. Então aquele foi um momento realmente marcante nessa situação. E também, já vou dizer outra coisa, um jovem que saiu da universidade de jogar na América é especial. Pessoas que têm que entender porque vou jogar na América é um país enorme e cada estado em moda é um país, é mais outro na Europa. Exatamente. E não tem aquele privilégio, moda, vou dizer, semana sim, semana não está a sair. Vou para Miami, não está a passar semana lá, vai para Califórnia, passar uma semana lá e não está a ter aqueles momentos que às vezes não está a ter com um grupo de equipa, depois não está a ter também aqueles momentos que está a dar quando não está a ter aqueles dias de folga, não estava a sair entre nós, não está a divertir. Vou-te lembrar também que não estive na México. Sim, é na México, sim. Também. Então, vamos dizer, digamos, um jovem que sair de Cabo Verde, você tem chance de ter aqueles momentos assim, às vezes, você chegar naqueles lugares na Miami, de lembrar uma vez, não vai para um jantar, que tem só aqueles famosos atores, etc, que nós não estamos a chegar, este abrir nós praticamente no tapete vermelho, com só gente famosa lá na fila, se falaste, brinca coisa, nós está a passar, digamos, é uns momentos especiais. Mas eu consigo dizer que isso é sim. Você está falando, mas mim você te ri. Chegou aquele. Você lembra quando nós jogava lá em Kansas City? E no jogar lá, passei aquele dia, me que jogar no meio, né? Na Kansas, me que jogar no meio. Depois de jogo, e você, nós sempre que nós jogar fora, tinha curfew. Tinha aquele curfew que era nós, que era meia-noite. Então, aquele dia lá na Kansas, depois do jogo, lembra que aquele tempo Alex Lala estava na Kansas. Pô, me quando foi colega na New England. Então, e depois do jogo, falando, mas você estava tocava num lugar. Você te lembra? Não te lembras? Sim. Você estava a dar concerto naquele lugar. Depois não vai me coar, não vai aquele lugar. Não gasta conta de detalhes, como eu digo, gasta conta de detalhes. Mas não estava lá, sabe? E chegam perguntou uma coisa, o Flan não. O Flan também não outro, que lá, pronto, história, que ele não gasta conta mais história, que ele não gasta conta mais detalhes. Mas foi um momento, tinha momentos que não passa junto, mas aquele Kansas City ali foi espetacular. Não passa, tinha momentos junto, e não só dentro de campo, mas também fora de campo. Mas uma coisa também que chama e muda, tinha uma história na Revolution, na segundo best, e foi canto. Foi lá em Itália, passei aquele problema com o McKinley, passei aquele dia, foi um momento que muda a própria história. Para mim, não estou jogando, lembra-me que o Bo, sempre que nos jogava junto, em cima de uma coisa que era natural. Você entende? Não te combinava naturalmente, nunca estou jogando companheiro, nunca passa bola, e sempre não está tentando jogar companheiro, né? Mas aquele dia, passei que muda a história na MLS e na New England. Para mim, já
Como assim, man falou, a hora que vem de fora tem outro estatuto. Por exemplo, mora a hora que não está começa treino, que tem que esse meinho de treino, então tem um grupo que está sendo naquele meinho, outro grupo naquele outro meinho. Então, a mim sempre está naquele grupo com o Joe Max Moco, que é esse rapaz lá. Exatamente. E tem aquele outro grupo que era de rookie, de aquele outro grupo, era sempre assim. Então, tem tio que ele no futebol, que ele vê as pessoas que sabem que dentro mesmo da equipa tem diferentes tipos de grupo, em diferentes momentos. Mas a mim, para mim, lá que muda a história na MLS. E falando nisso, o Bobo passa para o treinador, né? O passa para o treinador, mesmo canto na Cabo Verde, na MLS, e também não está falando um bocadinho de Noruega, onde que o Boa julga. Bocal que foi um treinador, por exemplo, para mim, e desde que começa de princípio, de menino, de tudo que ele tem um treinador que marcanteou, que, por exemplo, Luiz Dima. Então, Flamengo marcando para Modi, na Cabo Verde, a ele ser filosofia, a equipa tinha que estar bem fisicamente. Que o jogador mais técnico tinha que estar bem fisicamente. Para ele essa filosofia, se você está bem tecnicamente, você consegue evoluir para o futebol, né? Então, aquele tempo era 4-4-2. Você entende? A maior parte de treinadores na Cabo Verde era 4-4-2, principalmente a hora que você mais menino. Então, a ele, aquele tempo, a mim, era franzino, mano, está jogando meio campo meio. Está jogando, por exemplo, Joãozinho. Joãozinho está jogando aí atrás, ele está correndo o campo inteiro. Ele, um gajo tinha força, fôlego, ele próprio está falando, deixa de acordo para botar tudo aquilo. Mas a boa, tive algum treinador que marcou. Eu tive muitos treinadores na boa carreira, mídia, tive tio também. Mas tem um sim que marcou, que desde o princípio, já que levou para o resto de boa carreira. Não tive alguns já, sem dúvida. No Revolution, para mim, o treinador que marca mais foi Steve Nicol. Para mim, foi o treinador que ele apostou na mim. Nunca te esquecer que ele vai assumir. Anotava de ter uma época mediana. Ele vai substituir, acho que foi, nunca te lembrar se foi Clavier ou que ele vai substituir, que nunca estava a ter uma boa época. Ele entra a apostar na mim já. Ele apostar na mim na posição de 8 como ser jogador. Nunca está com ele, nem quero dizer nenhum favor, ele é alguma coisa na minha, ele apostar na minha equipa e não tive um certo resultados muito positivos, entre vitórias, nunca perder. Não me engana, a equipa estava tão fundo na tabela, mas não teve uma recuperação incrível. Não falha playoff por pouco, não vai algo do tipo. Mas não fechar aquele. Não, que foi que ele vai substituir. Acho que ele devia ter substituído é o Walter Zenga. Acho que o Walter Zenga. Foi Zenga. Ele vai substituir Zenga, exatamente. Então. Na altura, para São José. Na altura, já estreou-me para São José. Exatamente. Foi da lá onde houve um próprio titular indiscutível de equipa durante aquele período que ele tive lá. E para mim foi o melhor período. Nunca te esquecer, não vai jogar na Washington DC. Não ganhas lá no Washington DC. Que tinha Javi Moreno, que era um jogador da seleção de Bolívia, grande jogador. Echeverri, exatamente. Às vezes pessoas querem saber, mas naquela liga eu tinha grandes jogadores. Já. Na altura eram jogadores de nível mundial. Valderrama. Na ESPN, Valderrama, exatamente. Não tem história, mas Valderrama também é uma história que podia ser interessante partilhar ali, mas Valderrama, porque na New England Revolution não tinha um colega seu, da seleção de Colômbia, que é Lionel Alvarez. Sim. E também tem uma história com o Lionel Alvarez. Quando jogava contra New England. Que aquele tempo já estava na tempo. Quando Valderrama vai jogar contra nós, a mim não tinha história interessante, porque Valderrama era ele era aquele jogador, acho que era jogador de destaque naquela liga. Então, mim está a marcar. Claro. Tive a oportunidade de jogar com ele na Tampa. Na Tampa Bay, Na Tampa Bay, eu estive lá. Mas a mim que está a marcar, e tinha Alvarez bem atrás. E treinador dizer, não te bem jogar 10 contra 10, pô, bom, mas Valderrama que te bem jogar. Boa também só marcar, bem mais forte que ele, mais rápido. Fisicamente ele que tem chance, mas bom. Ele pensa rápido o que te pensa. É que lá já. O problema é assim, mim está a marcar, mas ele que está marcando. Então. Não, ele que está marcando ninguém. Quando não estava a defender, não estava a ficar em cima dele, e para falar a verdade, não estava a marcar facilmente, porque ele cada mexer muito. Ele está a ficar parado.
Mas o problema é lá que está, é moda aceita de acordo, não está a ganhar a bola, não está a aceitar jogar. 5, 10 metros que botava a dar, aquela equipa era a forma toda. Está a ganhar a bola, está a dar, ele tinha um passe, que eles tinham um avançado rápido, que é diálogo, era um passe mortífero. E grande amigo. Ainda não tive coragem de bater trash talk mesmo, para falar que fala de jogo. Não moço, que jogo mais fácil quando te fazerem a vida é de marcar o Valderrama, larga a reazer, continua a correr com os jogadores de correr, vou-te correndo você mesmo. Não, bro, ele, por acaso, um joga col, gosto que eu lembro a história ali, um joga col. E ele, por acaso, foi um de que é instrumental para mim ir para Tampa, né? Para não tinha jogado contra ele no England. Então, quando eu tive aquela oportunidade de ir para Tampa, nem penso 2 vezes. A nós, na treino, Valderrama, não tinha um treino logo no princípio de semana que não está a volta a campo, né? Valderrama, ele em cima, você também está andando. Não está mais de 10 voltas, não também se não está passando ele nascer passo, e que te liga ninguém. Ele nascer passo, e que te liga ninguém. Então, tem história, por exemplo, ele é que te fala com o teu alguém. Ele é tipo de alguém, ele é que te fala com o teu alguém, mesmo de equipa. Ele que te fala com o teu alguém. Se ele fala com o bo, pode acreditar uma boa privilegiada ou meter hoje algo na boa. Então, ele fazia uma festa, para morrer hoje algo na boa. Ele fazia uma festa nessa casa, e convidava de time, convidava só mim com o Mamadou. Que convida ninguém. Aqui vive tem uma foto própria que instalou nessa casa, sem camisa, e de festa que fazia nessa casa. Mas ele canta um jogar com ele também. A mim foi maior ser um 8 também, mo. Para morrer, a mim treinador, por exemplo, mim jogava atrás de Valderrama. Então, me canta um jogo com o Valderrama, se não me engano, foi de que a maior época que me fazia na MLS. Para morrer, ele chamava a atenção. Então, a mim tinha o espaço. E ele sempre está falando, ele falava inglês, então ele falava a mim sempre assim, Jair, me que nunca pode equivoca, para ser no espanhol ele siga essa frase, equivoca como ele que essa frase no espanhol. Então sempre está falava a mim que lá. Então ele é um jogador que ele que está nada mais, ele pensa rápido demais. Botar ele um bocadinho assim, ele tem que espaço que te isula o jogador. Ele é que gosta de fazer passe para lado, que ele é que gosta. Ele passe só que te isula o jogador. Exatamente, já. E ele, às vezes, por exemplo, podem dizer, tinha dificuldade no marcar porque ele está a ficar lá atrás, ele está a ficar até fora de jogo. Me enganado barra coaba a meter na defesa atrás dele, está a ficar ali, aquele espaço, aquela equipa de seu era tudo preparado, está a ganhar a bola, está a procurar, ele está a fazer aquele passo decisivo. Mas ele fica chateado a mim, só que Alvarez é que tinha me dado dicas da forma como está a marcar. No fim de jogo, Alvarez te chamava a dizer, ali, já com um sorriso na cara, vai te chamar Valderrama está super chateado. Mas depois, pronto, depois passar a falar normalmente, vamos saber, aquela conversa de bastidores, ficar lá, tudo resolver, mal vou dizer. Mas em momentos para mim, por exemplo, modo dizer, de ter partilhado com um jogador moda Valderrama e de ter uma história a ele, histórias que me dizer muito pouco pessoas sabem, nunca te falar muito, aliás, pronto, mim praticamente depois aquela história, ele é o que é que os momentos lá se queriam assim, talvez é que este pouco momento que tem que é para partilhar, tem tido para partilhar alguns momentos da minha carreira. Muito pouca gente sabe. Uma ou outra pessoa que tive um momento, às vezes vou-te sentir à vontade na partilhar. Tem uma história, se vou-te contar as coisas ali, pessoas é capaz de pensar que vou-te exagerar. Mas, é por isso que futebol e vida está ali hoje. Futebol e vida está ali que é para contar história, não só história de futebol, mas futebol também te liga a vida. Você entende? E mim, Simon Flano, tem muita história de futebol, graças a Deus. Joga em diferentes países do mundo, joga na Cabo Verde, na seleção. Então tem muita história que durante aquele programa de futebol e vida ali que Simon foi um movimento. O movimento nunca se para. E não tem muitas pessoas que não também trazem ali, que não também falam, que também trazem essa história ali também. E é pessoas internacionais também que não têm e para não bem falar coisas. E inclusive, se Deus quiser, 70 trazer Valderrama também para o programa, para não falar. Então, portanto, é um movimento que se para. E é uma grande honra ter o ali, Paulo. É uma grande honra, minha pata. E não só para amizade, mas também para ter partilhado o campo com o Bo. Para hoje também boa evolução como jogador. Você entende? Quando eu vou para New England, hoje lá na Itália, hoje aquele momento de viragem na boa carreira. Você entende? E depois, um jogador, Simon Tafla, um jogador moderno. Joga naquela altura, mas um jogador moderno. Um jogador que é rei de bom tecnicamente, é grande jogador tecnicamente, mas também tem força, tem raça. Você joga com 2 pés. Então, portanto,
história que muitas pessoas que sabem, futebol e vida é para aquele, é para trazer história de pessoas. Tem pessoas, por exemplo, e na Cabo Verde que foi grande jogador, que joga na grandes clubes na Europa, mas aqui, hoje em dia, pessoas que sabem, que a nova geração ali que sabe, você entende? Então é aquele que futebol e vida futebol e vida é para trazer histórias de pessoas, para contar a história também, e para pessoas sabe, às vezes pessoas que te sabem, às vezes é capaz de pessoas, esse que te sabe, se nunca conta uma história, esse que te sabe. E portanto é aquela, e bobo tem história, tchau. E falando nisso, falando na história, e joga na Noruega. E inclusive tem pessoa que me fala com e que há pouco tempo, uma pessoa que esteve na Noruega lá, que por um tempo de boa, e deixa um legado lá, na Noruega. Falando de que legado que deixa lá na Noruega. Já, olha, para entrar nessa parte da Noruega, por acaso aquela experiência de New England foi fundamental para a minha experiência na Noruega. Quando chegar na Noruega já com outra bagagem, outra traqueja a nível profissional, então foi fundamental. Então, quando chegar lá naquela equipa, quando chegar, acho que não estava numa idade que não estava a atingir a minha maturidade física e mental, por causa da experiência que eu tinha tido. Então já não tinha um outro traquejo. Quando chegar numa equipa que me está a apanhar, que está a exibir. É uma equipa que exibir de segunda divisão para escalão principal e eu não tive sorte de, mais uma vez, coisas até alinhado na minha carreira nesse sentido lá. Foi aquela primeira vez que não foi promovido para aquela liga principal na Noruega, fazer parte daquele trajeto e foi um elemento fundamental. Um baco de experiência, mas a boteja lá já estava num outro patamar físico, quando tinha que já uma experiência de profissional, um ano inteiro, te dá realmente um outro nível, mim mesmo está a trabalhar nesse sentido. Então, na Noruega, realmente, tive uma evolução extraordinária já. Inclusive, lá onde estava a jogar mais, assim, nem bem 10, mas está a jogar 4-4-2, um ala interior, que tinha teu liberdade para atacar, tinha teu gol, teu assistência e um solta teu. Um solta teu, realmente lá se calhar a nível de performance mesmo, não estou a lá que realmente a intensidade até hoje tem teu pessoas, teus seguidores, mesmo nas redes sociais que ainda estão a contactar-me, estão a mostrar que realmente minha percurso lá tinha um marca e me senti orgulhoso desse. Inclusive, quando não chegar lá, uma das coisas que eu senti hoje, se calhar também moda vou dizer conversa no TBT, praticamente ninguém quer dar conchego Cabo Verde. Quando está a falar de Cabo Verde, está a falar moda um ponto na mapa que ninguém quer entender. E hoje, que esse percurso do Barões Azul tida para mundial, na altura, por exemplo, eu vou dizer, até na seleção, por acaso na seleção, mesmo boa que acabar na mesma altura, bem logo de seguida que eu tinha ganhado a taça Amílcar Cabral, logo de seguida, Oscar, acho que houve uma renovação, quer saber, coisa na seleção, lá que Oscar bem convocado para a seleção, quando tive 3 internacionalizações, foi convocado 4 vezes. Montado para a Noruega, nunca lembro, até que estava a brincar a seleção de Cabo Verde, nunca tinha nenhuma dimensão a nível internacional, ainda não está a jogar a taça Amílcar Cabral, que é a primeira eliminatória, ainda nunca tinha qualificado nenhuma vez para cá. Então, mas hoje em dia já há pessoas que essa qualificação para o Mundial, já tem muitas pessoas de lá daquela região na Noruega, já te contactamos, te dão parabéns, já estou a seleção de Cabo Verde ou Cabo Verde como outro aí. E nesse sentido ali, modo de dizer, Cabo Verde, futebol, de abrir, de dar nosso país lá fora, de dar uma outra dimensão. E sim, moda, vou dizer, minha experiência na Noruega foi extraordinária. Já tive 7 anos na Noruega e foi muito bom. Da continuação, e minha experiência como viver na Revolution foi fundamental, que já me era um jogador com outro traquejo. Realmente, deixa um legado lá. E já que você toca na seleção, mora que você vive e nós tudo que é euforia de nós ter classificado para o Mundial. O único que você estava naquela altura e mora que você vive aquele dia. Olha, foi um momento de euforia, que está a acreditar. Me nunca, não tinha dúvida se não está a viver durante a minha vida, se não está a ter essa oportunidade da seleção de Cabo Verde no Mundial.
felizmente ele aconteceu, e graças a Deus, até que o treinador atual foi um colega na seleção, acho que também foi de seleção, e ele é um amigo pessoal, então é um momento especial já. E pronto, hoje em dia, me já me ligou diretamente a futebol, indiretamente sim, tem alguns, ainda não continuo a futebol, de jogar, mas já de divertir, mas agora não tenho a vida profissional. Mas também tentar olhar se não conseguir ir para olhar pelo menos aquele jogo na Miami, que é lá que é o meu objetivo. É isso que devem tentar fazer, porque pelo menos como dizer que esse primeiro ano, esperar que o primeiro de baixo está bem para frente, conseguir, bom, nem bem encarar que seja um momento único que também acontecer novamente. Esperar que não devem ter mais oportunidade, mas pronto, não estava a gostar pelo menos de dizer de daquele jogo mundial, não tive privilégio. Mas gosto ele também para e não sei hoje a pergunta de ali na chat ali e Beto, você também mandou um abraço e também eu falei me tive lá na Cabo Verde naquele tempo que está na seleção lá e me você já treino aquele dia que evoluciona. Então você te perguntou a que foi aquele momento para boa. Que evoluciona. É assim, por acaso, tudo vez que me foi convocado para a seleção, não tive sorte, Oscar dá uma excelente oportunidade e foi sempre titular. E aquele dia era treino de quinta-feira, nunca te esquecer, não estava devendo um tempo não estava com pubalgia. Nunca estava 100% fisicamente, mas não estava a treinar. Não estava a treinar já na fase final de recuperar aquela pubalgia, se calhar nunca estava 100% fisicamente. Mas lembrar, foi um lance normal. Vai fazer um passe, alguém pôr a bola, um tocar, nem quer dizer que um chutar na CP, um tocar e um ligamento interno, não cruzado. Ele afeta-me aquele ligamento. Mas um lance assim, dizer que nada que está a indicar, mas foi de um dor. E infelizmente, ele bem provar que foi um momento tão negativo para mim aquele dia, porque eu não estava, em princípio, tudo estava a te indicar que era mais um jogo titular a nível de seleção, nós jogamos uma toque da Debayor na altura, na praia, acho que não empatam igual, se não me engano, nunca te lembrava. Depois não tive um momento, não vai jantar tudo juntos, etc. Ele está jogando na Arsenal na altura. Eles tinham Debayor e um outro avançado também, muito bom, que lá que era aquele ponto máximo de equipa, não estão lesionados. E mês ficar 6 meses parote. 6 meses parote. E foi e para ser sincero, lá nunca mais não consegui atingir aquele mesmo patamar que tinha tido antes. Mesmo na Noruega. Antes, pensava lá. Aquela recuperação, pronto, em princípio era 3 a 4 meses. Me tive uma recaída, ele acaba por ser uma lesão durar cerca de 6 meses. E lá, pronto, coisas já... Vamos entrar naquela fase final de carreira, acho que já tinha 30, 31 anos. Já ia só dizer que foi igual, sim. E foi igual, sim. Foi igual. Por acaso, já isso a mim não tive, desde a América também, não tive a oportunidade de chegar naqueles... Ficar contente. Vou ter a escutar já isso também, que foi Betovs. Um abraço, Betovs. Um abraço, pá. Um abraço. Humano. Não joguei juntos lá naqueles... É na Fields Park, né? Aqueles campos de Brockton. Na Brockton, Bons batalhas, a gente até no verão também tinha esse encanto. Sim. Esse momento lá que a fazer gente às vezes te dá fazer gente. Eu tive experiência naqueles ligas lá, jogar mais excelentes jogadores que tive essa oportunidade, infelizmente. Sim. Mas tinha jogador às vezes, pronto. Percurso, um bocadinho de sorte também a acontecer, mas Brockton tinha excelentes jogadores na altura. A nós, por exemplo, o Mico a nós é um privilegiado para morar no seio de comunidade ali, né? Ali nos Estados Unidos. E então, comunidade ali, nos Estados Unidos, nossa comunidade se identifica com nós. E boa estando gosta de viver na Cabo Verde. Mora que botou hoje evolução de futebol dentro de Cabo Verde. Para morar, por exemplo, tem dois moram no total de maneira diferente, né? Duas coisas que não podem hoje de maneira diferente. Nossa seleção está no mundial. Então, tinha pessoas que ainda falam coisas, esta flop, o futebol está alto, está evoluído. Mas também tem aquele futebol dentro do nosso país. Mora que você está hoje
futebol de nosso país, dentro de nosso país, está a evoluir. Bom, a seleção é uma coisa que a maior parte de jogadores está jogando profissional, e outro assunto é jogadores dentro de Cabo Verde, mostra toda a evolução lá. E também, segunda pergunta, Bobo vive também ali nos Estados Unidos, na Brockton. Na Brockton tem muitos jogadores bons, tem talento demais. Para modo que nunca se hoje mais jogadores cabo-verdianos na MLS saindo ali de comunidade. Cima nós, cima vós, cima mim, que te identifica com a comunidade e ali nos Estados Unidos. Uma boa pergunta já. Primeiro, a nível de futebol na Cabo Verde, não tem bons talentos, mas não tem impressão, não te continua ainda com os mesmos problemas. Que é a nível de, talvez, de treinadores, de formação de base, de escola. Já vou ter escolas, mas ainda digamos, a botem e um tuzal até minto já que ainda botem que as mesmas lacunas na futebol nacional. E aquela escola tática que é. Me quando jogar no Revolution, até mesmo passado com a universidade que é, mas a nível de tática, a nível de entendimento do jogo, vou jogar em instinto. Botava a ficar a coisa de. Botava a ficar a imaginar, botava a educar a pessoa. O treinador na altura era um orientador. Está colocado, se queres posicionamento, 4-3-3, 4-4-2, mas se queres dinâmicas de movimentação, fechar taticamente, posicionar alto, mais recuado, etc. Que as coisas às vezes a gente que tinha muita impressão. Me de lembrar na Revolution, vou tive lá, que as aulas táticas, aliás, não era só isso, se calhar era uma lacuna mesmo no futebol americano, quando lembrar, Walter Zenga, Mike Galderisi, estava a passar horas a estudar-nos formação tática, ofensiva e defensiva, que a escola italiana na altura era super evoluída nesse sentido. Super evoluído, Super evoluído. Então, foi moda, eu tive um curso intensivo. Não estou já resumindo, que lá ainda é uma lacuna que existe no futebol cabo-verdiano, tem seu talento, modo a dizer, talento natural, mas este é um bocadinho mais. Depois vou ter outros fatores. Grêmio assim já tem mais facilidade na sair fora, os jogadores já têm, vou ter mais contactos, já vou ter jogadores sair, mas tem de faltar um trabalho mais profundo. E ali parecem as entidades. Há dias partilhar um post do nosso treinador clubista para partilhar o que é que o futebol pode trazer para nós. E eu não estou a achar que é ligno, futebol e cultura, neste caso, música, é de que este seta principal de levar o nome de Cabo Verde lá para fora. Então, sim. Então, já que a nível de infraestruturas e de formadores, digamos, que treinadores não tem uma evolução, mas depois também tem aquele que pode, treinador nesse aspecto pode também trabalhar alguma mentalidade dos jovens. Que a nem brasa da nossa sardinha, já mais modo dizer, vou dizer, talento de abrir porta, sim, mas mentalidade é que te dita exatamente, a duração do não temos exemplo que às vezes vou querer usar, mas vou ter um exemplo de na cabeça pessoas bem acho que até tem aquela mesma atitude, em modo é frio, boca de querer treinar, aquele frio, que pode coisa, quer dizer, boca tem um espírito de sacrifício, que é coisa que até cair na moda de bandeja, boca tem aquela mentalidade de estudar, que é um momento difícil, que é aquele momento que é só treinar, tem que ter aquela mentalidade, para mim é algo que me está a ser trabalhado mais a nível de formação, que eu tenho que exemplo de pessoas que têm tido sucesso, é que as pessoas que às vezes até que és mais talentoso, pode levar no desporto, no tuzal, que é exatamente, de um Kobe Bryant, do Michael Jordan, que era só ter talento. Se as mentalidade é que pôs-te a ser ainda mais do que já eras. Podia ter sido sempre bons jogadores, mas este foi especial por causa de seres mentalidade. Levantar, vai treinar, mesmo depois de coisa, então, mesmo depois de um jogo, cá extra, tudo que as coisas assim é que deve ser show diferença. Então, acho que não me a trabalhar alguns aspectos, que é a nível de infraestrutura, talvez, e a nível de mentalidade e treinadores. Mas não estou a achar no bom caminho, mas ainda tem coisas a melhorar, sem dúvida.
Sim, a mim também, a mim é amigo de bubista, boa amigo de bubista, e em caso de se a gente troca alguma opinião ou nada, mas botar uma bubista já tem se 20 jogador que se também para a Copa. Tá, também tem alguma dúvida. E também, na muita seleção tem sempre surpresa de jogador que talvez que tudo alguém está espera, mas sabem que talvez pode cair bem, que também tem, que é mais ou menos que aquele controvérsia público que também falou, que ela devia baba, aquela que devia baba. Botar também tem grande nome de nossa seleção que talvez pode estar na lista ou lista essa pronto. Já, era um trabalho, não estou a achar que era um trabalho complicado, porque nesse momento, você vê que não tem teu jogadores lá fora, que ainda que está nesse grupo, então agora ele como treinador ele tem um trabalho difícil, porque você tem que esteve lá durante todo esse percurso e você tem que querer entrar. É um bom equilíbrio, que se calhar é um momento de recrutar alguns sem impactar a dinâmica do grupo. Do grupo, exatamente. Então ele tem um trabalho lá ingrato que ele tem, não estou a achar que ele vai saber dizer o que é melhor para nós, mas é porque acho que está a ver com alguns jogadores não identificados que podia ser uma mais-valia, mas tem o aspecto que às vezes entre aquele talento e equilíbrio de grupo tem que saber fazer uma escolha equilibrada, mas que é lá exatamente por isso que ele está lá. Não te acreditar que ele está a saber fazer ser melhor escolha, mas que vai ser fácil. Porque às vezes, você vê, não tem os jogadores lá que podem estar de iminência de ser chamado por seleção, ou vou garantir já agora, ou vou poder correr risco, se calhar, de perder futuramente. Tem tudo as dinâmicas ali que tem que ser analisado e pronto. Mas não te acreditar que o percurso que ele tem feito até agora, deve saber fazer a melhor escolha para a nossa seleção e nunca tem dúvida que não te bateu orgulho de boiar na seleção lá no Mundial. Assim espero. Se Deus quiser. Um momento histórico, um momento de festa, um momento especial para nós todos já, que nunca imaginar que não estava exatamente. esse coisa. A mim, pessoalmente, isso é extremamente empolgado, nunca pode esperar para a Copa do Mundo começa, mas maps e conversa, você sabe, mas antes de mais, agradeceu para essa conversa. Se Deus quiser, não tem e mais oportunidade no futuro para uma história. Tem muita história ali que nunca fala, que nunca conta. Mas obrigado por aceitar o convite de Futebol e Vida e para estar ali também presente na Futebol e Vida. E foi uma grande honra e super contente de ter falado com você também. Igualmente. E já sabe, aquele amor, aquele love de sempre. E então deixou aquela última palavra para mandar uma mensagem para nossa comunidade ali na América, que tinha pessoas que gostam de boa, tinha pessoas que seguem a carreira, tinha pessoas que já duram com o Joe. E então está à vontade para mandar uma mensagem, um abraço e está à vontade. Antes de mais, não te agradecer mais uma vez pelo bom convite. Modo a você, acho que não tinha tanta coisa para falar. Esse tempo, uma hora que foi suficiente. Fica cheio conversa para que amigo não bate mudar, mas se calhar tinha uns também que tem que compartilhar ali, também tem outra ocasião. E a teu conta, inclusive, tem teu nomes que por acaso não tinha pensado que não queria mencionar ali, que estava a merecer pessoas que tiveram algum impacto na minha carreira, tanto como parceiros, como jogadores que não jogam na equipa, como é a jogar. Um deles já, como que a trazer se não me lembro uma vez, foi o irmão Lipi, que é um dos maiores talentos. Lipi é um jogador, Lipi tinha um talento, até hoje ali na São Vicente, Lipi é falado de uma forma diferenciada, mas até hoje jogadores que compartilharam, tive a chance de partilhar com meias, inclusive, modo de dizer, na Fitzterra, um jogador que me foi sempre, como admira sempre, que é a Beto Praia. Por acaso não tive o privilégio de chegar a ele também na Fitzterra. Ele foi um daqueles jogadores que marcamos eu, e para mim ter jogado a ele naquela altura foi um momento especial. Me era um menino e ele dá-me o moral, o próprio. Ele dá-me o corda, mas não acredita. Mas foi bom. E pronto, em relação a aqueles jovens na Brockton, sonhei de graça. Então, não te dizer, depois sonhar, mas depois, acima de tudo, se tiver um sonho, depois correr atrás, mas depois lutar, porque nada que te cai na vida fácil,
mim também, por acaso, até algum tempo com o Cababa Brock, nunca te acompanhado, mas tu dizer que ela tem teu talento. É algo que não tem que espiar porque tem teu talento e desperdiçar na nossa comunidade e nunca se vê porquê. Se é algo cultural, se é nossa cultura que às vezes mesmo te bloqueia nós, não gostar de conviver, talvez que ela tem ter alguma coisa a ver, porque não é só na América que isso tem de acontecer. Por exemplo, tem na Holanda, que tem teu jovens cabo-verdianos, depois que vão muito longe, quando até a Suriname está a evoluir. Então é algo que não tem que espiar se a nível de mentalidade que não mexe a melhorar um bocado. Por isso, e o que a não dizer ali várias vezes que talento que é tudo. Não. Mas tenta dizer que é sempre bom ter um sonho e vou correr atrás. É verdade. É, cima do talento está abre porta, mas não mexe mais que talento. Não mexe disciplina, não mexe mentalidade. E a mim acha que uma mentalidade, disciplina é extremamente importante. Para nós, mim estou aqui na nossa comunidade, por exemplo. Aquele último exemplo que está dando. Estou aqui na nossa comunidade, por exemplo, jogadores e logo que eles vão para uma equipa, se está suplente, automaticamente se nível está dixe, se moral está dixe. Não, hora que não está na qualquer equipa, que ele está dando conselho para jovens, para qualquer pessoa que está joga futebol, que tem ambição de ser profissional, ser suplente, tem que ter, por exemplo, qualquer equipa que vai se expor na banca ou você na banca, ou suplente, que ele é para dar mais força, é para hoje tem que trabalhar mais, tem que treinar mais. Para morrer, a única maneira para você conseguir chegar onde você é através de trabalho e disciplina. Trabalho, exato, disciplina, sacrifício, mentalidade. E talento, você bem col, mas a hora que você junta talento com tudo que é outro lá, você tem maneira de que tem sucesso, ok? Então, portanto, Maps, grande prazer outra vez, fica super, você está ali toda hora, super empolgado, super contente que você aceita nosso convite de estar ali na Futebol e Vida, que conversa que não tive, e se man flow, se Deus quiser, não tá torna bem e tem a oportunidade de bem falar também nesse programa ali, para não contar mais história, para ter história que não deixa para trás, mas o tema é uma coisa, ó, que não torna bem aquela tua viagem, não tem que contar tudo. Ali na Futebol e Vida não tem que contar. Não gosta de jogar bola, mas já nunca joga, nunca tem nenhum risco. Nunca tem nenhum risco de treinador Robino, já está conosco para não jogar. Então, portanto, é aquele lá, ok? Grande abraço. Grande abraço da Mata, cumprimento da Belo, um abraço, da Bobissa também abraço. Pode falar. Foi um prazer enorme já continuar mais uma vez de promover esse espaço, de dar conhecimento de algumas histórias do nosso passado também, porque é sempre bom. Ok? Yeah. Mais uma vez. Já um ex-colega de meu ali já manda mensagem. Elder Cruz, nos guarda-redes que não ganha taça,